Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a Honey 3, uma empresa de celulose e papel, e vamos saber se vale a pena investir nela, passando no seu relatório do terceiro trimestre e em alguns indicadores fundamentalistas e na análise gráfica. Então vamos para o vídeo sem enrolação que você vai ficar sabendo hoje se vale a pena investir na Honey 3. Honey 3, Irani Celulose, o valor atual da sua ação está em R$ 6,62. Ela tem um free float de 41,33%, ou seja, a quantidade de ações que estão aí no mercado para serem negociadas. Liquidez média diária de 16,5 milhões, uma boa liquidez. Dividend yield atual de 4,17% nos últimos 12 meses. E ela teve uma valorização muito boa de 56,87% nos últimos 12 meses. E no mês atual ela já teve uma valorização de 2%. Ela é uma empresa do setor de atuação de materiais básicos e o subsetor de atuação madeira e papéis. Patrimônio líquido dela é de 954 milhões e valor de mercado 1,6 bilhões. Se for olhar em relação ao patrimônio líquido, ela é uma microcap quase virando small cap. PL dela 6,64, um PL atual tranquilo, tem que olhar o histórico, já teve PLs negativos, então já gerou prejuízo, mas no atual aqui os dois últimos foram positivos e o 6,64 está bem tranquilo. Preço sobre valor patrimonial atual 1,78 e média histórica 1,21, vem aumentando o seu preço sobre valor patrimonial aí no longo prazo e a gente percebe que hoje está aqui 1,76 e 1,78 é um preço até justo ali, ela está sendo negociada 1,78 vezes a mais do que o seu valor patrimonial, não está tão elevado igual outras empresas que a gente vê por aí. Dividend yield dela, vamos dar uma analisada no geralzão dele. Então no histórico aqui a gente percebe que ela não é tão boa pagadora de dividendos assim, já teve momentos que nem pagou, faltam dados aqui, 0,57%, enfim, não é aquela boa pagadora de dividendos igual o setor elétrico, por exemplo. Datacom e data de pagamento, então a última Datacom foi do dia 10/8 de 2021 e a data de pagamento foi no dia 25/8 de 2021 e pagou 6 centavos por ação. E a gente olha aqui que ela não tem um histórico muito bem definido de Datacom não. Aqui embaixo o payout, a porcentagem do lucro que é distribuído através dos seus proventos, atual 13,21% do lucro é distribuído através dos proventos e a sua média é de 191%. Desconsidera essa média aqui também, porque se a gente for olhar no longo prazo aqui, pegou esse pico gigantesco aqui. Então esse aqui é um ponto fora da curva, como a gente chama normalmente, então não pode levar em consideração. Então atualmente 13,21. Pegando seus resultados do terceiro trimestre de 2021, já vamos para o supra-sumo. Receita operacional líquida dela aumentou 7,3% em relação ao segundo tri de 2021 e aumentou 65,5% em relação ao terceiro tri de 2020, muito bom aumento. A sua margem bruta teve um aumento de 3,5 pontos percentuais em relação ao segundo tri de 2021 e 11,8% em relação ao terceiro tri do ano passado. Margem líquida teve uma diminuição em relação ao segundo tri de 2021 de 1,5 pontos percentuais, mas aumentou 5,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. E o lucro líquido dela, 44% de aumento em relação ao segundo tri de 2021 e 281% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Então, muito bom aumento aqui do lucro líquido da Irani. Agora, olhando seus indicadores de eficiência e de rentabilidade, margem bruta atual 37,45 é uma boa margem bruta e a sua média histórica é de 30,66 e a gente percebe que ela vem crescendo aqui, a margem bruta desde 2017, isso aqui ela vem aumentando a sua eficiência. Margem líquida 17,26 atual e 3,39% é a média histórica. Então, 2019 ela saiu de uma margem líquida negativa para uma margem líquida positiva em 2020 de 9% e agora com 17,26%. Então está tendo uma boa receita e lucro aí nesse período de pandemia a Irani. E aqui embaixo o ROI, indicador de rentabilidade, atual 26,82%, um bom ROI e a sua média histórica de 2,09%. A média histórica dele não é nem um pouco boa.
Mas aqui do lado a gente olha aqui que ela também está com os dois ROIs bem positivos aqui nesse período de 2020 e 2021. A gente tem que ver quando passar esse período se ela vai continuar mantendo bons indicadores assim de eficiência e de rentabilidade, boas receitas e bons lucros. Se ela não vai voltar a patamares negativos igual era no passado. Receita líquida dela no longo prazo é uma receita líquida crescente constante, com destaque para 2020 e 2021, que teve um crescimento forte de receita, e o lucro líquido dela no longo prazo a gente percebe que tem pontos aqui, 2016 até 2020 praticamente só foi prejuízo, e agora ela conseguiu essa retomada, esse lucro líquido histórico aqui. Então por isso que a gente está falando, não pode avaliar só em um ano aqui, tem que olhar o histórico todo para ver. Então a gente tem que perceber esse lucro alto aí recorrente daqui para frente. E o patrimônio líquido dela, ela veio perdendo patrimônio no longo prazo aí, devagar, tal, e depois aumentou bastante seu patrimônio agora em 2021, finalzinho de 2020 e início de 2021. Dívida líquida é uma dívida líquida alta, mas é interessante a gente enxergar isso aqui agora, que ela conseguiu diminuir bastante a sua dívida líquida agora em 2020 e 2021, mesmo fazendo despesas com investimentos aqui, que a gente olha o CAPEX aqui do lado, olha só, ela fez boas despesas com investimentos aqui e ainda conseguiu diminuir sua dívida. Isso aí é um ponto positivo para ela. E o EBITDA aqui embaixo, capacidade de geração de caixa, é crescente e constante no longo prazo, mas foi meio tímido ao longo dos anos aqui em 2020 e 2021, que teve esse crescimento exponencial. Então, para mim, todos os indicadores dela estão bem positivos, pegando de 2020 para cá, 2020 e 2021. Então temos que acompanhar isso no longo prazo, porque de 2019 para trás os indicadores, ao meu ver, não são bons. Entrando na sua parte gráfica agora, ela em relação ao Ibovespa desde 2019, sua rentabilidade ela ganha aí do Ibovespa, ela teve uma valorização na casa de 250, 260%, e o Ibovespa está ali próximo aos 40% de valorização desde 2019. Olhando agora o gráfico dela semanal, para a gente pegar mais de médio prazo, olhando desde a queda de março de 2021, essa linha verde é a média móvel de 17 períodos e essa linha vermelha é a média móvel de 72 períodos. Então o que acontece? Depois da queda de março, ela se recuperou aqui e entrou nessa grande tendência de alta aqui, perfeita, respeitando perfeitamente essa LTA dela aqui. E depois dessa grande alta, ela entrou numa correção, chegou a R$ 9,28, o seu topo histórico aqui, e aí entrou numa correção na retração de Fibonacci, ela chegou a corrigir nos 50%, que é essa linha vermelha que eu tracejei aqui, em R$ 5,88, e aqui seria os 61% de retração de Fibonacci. Normalmente corrige entre um ou outro aqui, só que parece que ela gostou de corrigir nos 50%, segurou bem nele aqui e voltou para essa recuperação dela aqui, fazendo um pivôzinho de alta que nós vamos ver no próximo gráfico ali. E além dela ter corrigido na retração de Fibonacci, ela também segurou muito bem na média móvel de 72 períodos até o atual momento. E aqui embaixo a gente vê que o MACD dela, quando cruzou azul para baixo da laranja aqui, sinalizou essa tendência de baixa e ele está aqui nos extremos, já parece que está querendo reverter, igual o período anterior que foi lá em março de 2020, ele desceu mais ou menos no mesmo patamar ali, e a mesma coisa no índice de força relativa. Se a gente olhar aqui, ó, eu tracei essa linha amarelinha aqui para ver, ele corrigiu, desceu até aqui, a força vendedora ficou mais forte aqui do que a compradora, desceu até os mesmos patamares de março de 2020 e tentou essa retomada aqui agora, mas não conseguiu romper essa média móvel de 17 períodos. Agora ela tem que criar força para romper e voltar para essa tendência de alta dela aí que está no médio prazo e virar isso para o longo prazo. O gráfico diário agora, um gráfico mais de curto prazo, essa tendência de baixa, ela estava respeitando perfeitamente essa LTB dela aqui, ó, descendo, chegava, recuperava, tocava a LTB, descia, tocava a resistência, descia. E veio fazendo, ó, topos e fundos descendentes, veio fazendo perfeitamente um padrão de tendência de baixa com topos e fundos descendentes. E aí, chegou aqui embaixo, em setembro, ela fez um topo maior do que o topozinho anterior. Olha só, fez esse topo aqui, maior do que o topo anterior e fundos maiores que fundos anteriores. Isso aqui é um padrão aqui de pivô de alta no gráfico de curto prazo. Agora, é importante ela voltar aqui e passar por cima dessa LTA de médio prazo, que é essa linha amarela que eu deixei aqui traçada. Então, ela passa aqui, volta para cima
dessa LTA, e a verde aqui, a média móvel 17 períodos, cruza por cima da vermelha e aí perfeito, ela retoma sua tendência de alta. E aqui o MACD, mesma coisa, a azul está por baixo da laranja, ainda sinaliza essa tendênciazinha de baixa, ela não saiu ainda, não se recuperou, então tem que esperar um pouquinho. E o índice de força relativa, mesma coisa aqui, está força vendedora mais forte do que força compradora, mas apontando para cima e quase próximo dos 50%. O que eu acho que pode acontecer aqui agora e o que eu faria se eu fosse começar a fazer os meus aportes nessa empresa? Graficamente falando, eu esperaria ela romper a LTA dela aqui e cruzar a média móvel 17 períodos por cima da de 72 períodos. Aí eu começaria a fazer aportes nela, porque ela ainda está sinalizando tendência de baixa no gráfico semanal e está sinalizando uma possível recuperação no gráfico diário. Então eu esperaria esse cruzamento de média móvel e romper essa resistência dessa linha de tendência de alta dela aqui, entendeu? Aí sim. Agora falando da parte fundamentalista, é uma empresa que no longo prazo, no passado de 2019 para trás ali, a gente não conseguia enxergar bons padrões fundamentalistas para poder investir na empresa. Agora, olhando de 2020 para cá, a empresa está mostrando bons resultados, bons lucros, receita, crescimento de tudo, de patrimônio, de receita, de lucro. Seus indicadores fundamentalistas de eficiência e de rentabilidade estão bons também, a margem bruta, margem líquida, o ROI. Então, pegando de 2020 para cá, ela seria uma boa empresa, eu acho. Agora, olhando o histórico de longo prazo, é aquele negócio. Tem que acompanhar no longo prazo e aí você tem que ver se vale a pena você colocar essa empresa que está entregando resultados nos últimos 2 anos na sua carteira. Se você acredita na retomada dela, acredita que daqui para frente celulose e papel vai continuar no mesmo ritmo, ok. Eu gosto de olhar os resultados mais no longo prazo, assim, pelo menos 5, 6 anos entregando resultados constantes. E aí sim, aí eu tenho mais confiança e convicção para investir. Eu não gosto muito de investir em empresas que estão entregando resultados em 1, 2 anos passados só, ok? Então esse é o meu modo de enxergar e cada um tem o seu critério de investimento e o seu grau de risco que está disposto a colocar na carteira, ok? E então é isso, gostou desse vídeo? Já dá uma curtida aí pra gente, já se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações, entra pra família e bora junto ficar rico! Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!